Tudo bem? Quanto tempo? Vocês estão prontos para a transitividade verbal? Você é doido? Fui eu não? Ó. Olha só, vamos lá? Transitividade verbal e nominal. É verbal e nominal? Não, é só concordância que é verbal e nominal. Transitividade verbal, vamos lá. Você acha que esse negócio aqui é de dançar balé? Não é, né? É igual de dançar balé, vocês lembram desse trem, não? Você fez balé, né, quando você era criança? Segurava assim, ó. Fala comigo, Danilze. Aí acesso fundamentou. O quê? Acesso fundamentou porque ela achou o gabarito. Olha. Agora ela tá assim, minha filha. Chupa. Essa é a CESP. Fundamental. Questão de vírgula cativa de sempre, né? Sempre a questão dos textos aí, bem tranquila a prova. Nossa, que beleza! Que beleza sentir a natureza. Que beleza. Os meninos falaram, Danilson, que vão colocar um poste aqui pra mim pra eu dançar polidez. A chefe tá aqui conversando com os... Filma minha chefe, filma minha chefe. Filma minha chefe. Por que não? Ela não deixa, não? Fica aí balangando o beijo com os meninos aí. Balangando o beijo com os meninos aí. Tem que filmar. O povo de casa não sabe o que tá acontecendo. Por que eu tô dançando balé aqui? Já é! Tem muito tempo que tá gravando. Vamos para a transitividade verbal. Beleza? Que agora vocês veem que é balé. Então vamos lá. Cadê a abelha? Chama esses favelados aí. Que? Para, Ney. Olha só. Transitividade. É porque as pragas não estão aqui. Daqui a pouco começa. Não entendi. Não entendi. O pior é que não tem ninguém aqui. Ó, vamos começar então. Que o povo de casa não é obrigado a ficar esperando vocês também, não. Olha só. A transitividade verbal tem a ver com a necessidade de o verbo ter ou não complemento. Então, pensa comigo. Ó, tem duas coisas que eu tenho de saber. Objeto direto e objeto indireto. Complementam verbos. Verbos transitivos. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso, que objeto direto e objeto indireto são complementos de verbos transitivos. A outra coisa que eu devo saber é o seguinte. Na predicação, nós vimos o quê? Verbo de ligação e verbo transitivo, lembra? Lembra? Verbo de ligação e verbo significativo. Desculpa. Os verbos significativos são esses aqui, ó. Verbo transitivo. Como é que conversa? Essa conversa é aqui dentro ou lá fora?
É aqui dentro, vocês estão conversando igual pobre na chuva, lavadeira sem ODD? Você acha que é só porque... Deu problema no áudio, né? Deu problema no áudio, já voltamos. Então, vamos lá. Somente com os verbos que indicam ação que eu vou fazer essa análise. Verbo de ligação não tem natureza sintática. Então, vamos anotar aqui. Os verbos de ligação não tem natureza sintática. Assim, verbo de ligação é apenas verbo de ligação. O verbo de ligação é apenas verbo de ligação. Então, isso aqui eu tenho de saber. Tenho mesmo. Verbo de ligação, ele não é transitivo, intransitivo ou transitivo direto. Verbo de ligação é apenas verbo de ligação. Bom, a partir dessas informações, nós vamos começar a analisar algumas coisas. Por exemplo, vamos lá. Quando eu falo assim, olha, o menino chorou. Aí eu quero analisar este verbo chorou. Quando eu analiso esse verbo chorou, você acha que esse verbo ele precisa de mais informação para complementá-lo? Precisa de alguém para trazer sentido à vida dele? Isso faz com que esse verbo seja um verbo independente. Ele é um verbo que não precisa transitar com ninguém para obter qualquer tipo de informação. Isso faz com que esse verbo seja um verbo intransitivo. Agora, repare a diferença quando eu falo assim, olha. O menino agrediu. Quando eu falo o menino agrediu, eu chego aqui na sala e falo assim, oh, gente, o menino agrediu. Esse verbo ele precisa transitar com alguém, não precisa? Porque ele não vem com a informação contida nele, ele precisa de um objeto. Concorda comigo? Então, esse verbo, ele é um verbo que não transita ou que transita? Transita. Então, ele é um verbo transitivo. Para eu saber se um verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, isso vai depender muito da inserção ou não da preposição. Aqui eu não complementei. É só para você perceber a diferença entre o verbo que não precisa e um verbo que precisa. Se eu não preciso, eu sou o quê? Intransitivo. Quando eu preciso, eu sou transitivo. Então, vamos lá.
Formação de quadrilha. Sua mãe também. Olha só. Ana comprou bananas. Vamos analisar esse verbo. Ana comprou. Tem sentido completo? Ana comprou. Quer dizer que esse verbo, ele transita ou não transita? Então, ele é um verbo transitivo. Para eu saber se esse verbo é transitivo direto ou indireto, vai depender do objeto. O objeto é tudo que aparece após o verbo. Então, eu sou o objeto desse verbo. Bananas é o objeto do verbo transitivo. O verbo está aqui transitando, olha. E ele vai tranquilamente, diretamente, em direção ao objeto. Entre o verbo e o objeto, tem alguma preposição que impeça esse trânsito? Esse objeto, então, é objeto direto. Isso faz com que esse verbo seja um verbo transitivo direto. Olha a diferença aqui. Ana gosta de bananas. Se eu falar assim, Ana gosta, vai precisar transitar, não vai? Então, eu sei que é um verbo transitivo e que de bananas é o objeto deste verbo. Entre o verbo e o objeto, o verbo está aqui transitando. De repente, aparece quem? A dona preposição. Então, o que acontece? A preposição é como se fosse um quebra-molas. Você está numa avenida. Está numa avenida, num carro, e aí você está andando diretamente. Aparece um quebra-molas, você vai passar direto? A preposição, ela impede o verbo de transitar diretamente, é como quebra-molas. Então, agora, ao invés do verbo transitar direto, o que vai acontecer? Isso faz com que esse objeto seja um objeto... E o verbo, então, é um verbo transitivo indireto. Ué. Então, a diferença entre um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto é o quê? É que o verbo transitivo indireto, ele aparece com preposição. Eu já vou apagar, tá? Ah, vocês chegaram que horas? Que não bateu o sinal o quê, menino? Bateu o sinal. Não. O menino chorou. Precisa de complemento? Tem sentido completo, não tem?
Isso significa que esse verbo não precisa transitar com ninguém. Esse verbo, então, é um verbo intransitivo. Olha só, Bruna bebeu muito. Olha para cá. Que Bruna fala demais, né? Sabe o que Bruna falou, pequena? Sabe o que a Bruna falou? Bruna falou que quando seu marido tem alguma dúvida, ele não pode perguntar diretamente para a gente, não, que ele pede para você perguntar. Olha só. Vamos analisar esse verbo. Bruna bebeu muito. Se eu falar Bruna bebeu, tá de boa ou não? Tá, não tá? E esse verbo, então, é um verbo transitivo ou intransitivo? Intransitivo. O que é muito, então? Muito é uma informação que eu preciso? Não, é um termo acessório, não é? Bruna bebeu quanto? Resposta. Adjunto adverbial de intensidade. Olha só, essa matéria, ela vai cair na sua prova. O fato de vocês conversarem, eu não chamo atenção quando conversa, mas o fato de vocês conversarem atrapalha o meu rendimento intelectual na sala. Porque eu não consigo focar direito para explicar a matéria. E isso vai fazer com que vocês sejam o quê? Então, pronto. Ana ofereceu um almoço aos amigos. Eu tenho de analisar esse verbo aqui. Ana ofereceu. Transita ou não transita? Transita, não transita? Então, eu sei que é um verbo o quê? Transitivo. Para eu saber se é direto ou indireto, eu tenho que fazer o quê? Analisar o que aparece após esses verbos, não é mesmo? Um almoço é um objeto, não é? Direto ou indireto? Esse aqui é preposição? É artigo. Então, ofereceu um almoço, objeto? Só que ela ofereceu um almoço aos amigos. Aqui eu tenho o quê? Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Esse verbo, ele tem um objeto direto e um objeto indireto. Ele é um verbo transitivo, direto e conhecido também como bitransitivo. Preciso de acordar cedo. Que verbo é esse? Verbo transitivo, não é? Preciso. De acordar cedo, o que é? É objeto. Eu quero saber se esse objeto é objeto direto ou indireto. Por que ele é objeto indireto? Porque eu tenho objeto indireto, verbo transitivo. Eu quero saber ainda o que é a palavra cedo. Preciso acordar? Quando? Qual é a resposta? Adjunto adverbial de tempo. Na escola você aprendia com a professora falando, de que, calma, ainda vou fazer isso, mas eu quero que você entenda. Você não tem problema mental para a pessoa ficar gritando igual doida? Tem? Não tem. Quando eu falo desejo, eu desejo. Precisa de complemento? Então esse verbo transita ou não? Transita. Beleza. Desejo paz a todos. Concorda?
Paz é o meu objeto o quê? E a todos? Objeto, porque esse a aqui é uma. Isso faz com que esse verbo seja um verbo transitivo direto e conhecido também como que? Bitransitivo. Pode copiar. Aqui eu vou pagar. Pode apagar aqui? Não sou eu não, hein, Chuchu? Você é Bruna. A vingança com ela, não é comigo não. Vingança é com a Bruna, não é comigo não. Desse lado aqui pode?
Agora eu posso apagar aqui? Pode apagar aqui? Frenética. Professora frenética. Morou onde? I send a little prayer for you. Eduardo Américo. Pode fazer, tá?
Chuchu, você já fez? Hein? Você pelo menos terminou de copiar? Eu gostaria de dizer que o Wilson é um homem casado e é meu amigo. E eu tenho ética. Então, essa brincadeira da Bruna não foi de bom tom, porque eu jamais sairia como casado. Ela pode me responder. Quem sabe, né? Quem foge com taxista não sou eu, não. Falou? Ela falou mesmo esse negócio? Vamos lá, Bruna necessita de ajuda. Esse verbo aqui, eu quero que você me fale. É transita ou não transita? É um verbo transitivo, direto ou indireto? Vamos analisar o objeto. Tem preposição? Objeto, então? Verbo transitivo? Agora eu já vou deixar você perguntar. Quando você pergunta de quem, a resposta vai ser sempre objeto indireto. Quando você pergunta o que, a resposta vai ser objeto direto. Então, veja bem. Todos acordaram bem. Precisa? É um verbo que? Verbo intransitivo. Agora, qual pergunta que eu faço para essa palavra aqui? Todos acordaram? Como? A resposta vai ser o quê? Adjunto, adverbial de modo. Rezei para você. Transita ou não? Verbo transitivo, direto ou indireto? Objeto indireto, olha a preposição aqui. Rezei para quem? Quando eu pergunto para quem ou a quem, a resposta também será o quê? Objeto indireto. Os alunos conversam muito. Verbo transitivo direto ou indireto? Verbo intransitivo. Muito é o quê? Qual pergunta que eu faço? Os alunos conversam quanto? Resposta: adjunto adverbial de
Intensidade. Onde você tá aí, Ney? Ô, Grande, fica aqui na porta pra mim. Quero ver alguém passar. Você é calmo? Imagina você tomar um pombo sem asa dele. Quantos anos você tem? Tem nem ideia. — 22? Ah. Vou olhar sua prova agora. Eu quero saber esse verbo olhar. Vou olhar o quê, não é? O que é sua prova agora? Objeto indireto? Eu vou olhar o quê? E olhar é o quê? Verbo transitivo. O que é agora? Quando? Resposta: adjunto adverbial de tempo. Entregue a carta a seu pai. Entregue o que, não é? Esse A aqui é o quê? Artigo. Entregue o que? Objeto direto. Mas entregue a quem? Não é? Objeto. Um objeto direto e um objeto indireto. Esse verbo é o quê? Verbo transitivo direto e indireto. Ana lê silenciosamente. Ana... Pronome possessivo. Seu é pronome possessivo. Ana lê silenciosamente. Que verbo é esse? Transitivo ou intransitivo? Verbo intransitivo. Qual pergunta que eu faço para silenciosamente? Como? Qual a resposta para silenciosamente? Adjunto adverbial de modo. Ana lê muito. Qual a resposta? Qual a pergunta? Ana lê quanto? Resposta: adjunto adverbial de intensidade. Chuchu, não deixa sua bolsa no chão, não. Má sorte. Objeto direto, eu vou mostrar.
Fui ao cinema de bicicleta ontem. Esse verbo é o quê? Olha só. Ao cinema, aonde? Qual é a pergunta para onde? A resposta para onde? Adjunto, adverbial de bicicleta. Como? Resposta. Adjunto, adverbial de modo. Ontem, resposta. Pergunta, quando? Resposta. Aí o abelha responde, ontem. Adjunto, você acha que eu não estou ouvindo, não, né? Adverbial de tempo. Esse verbo tem algum objeto? Verbo transitivo só transita com objeto. Se ele tem somente adjuntos complementando, significa que ele não precisa de nenhum deles. Esse verbo é um verbo intransitivo. Aí que tá, você não tem que achar que um verbo intransitivo tem sentido completo, não é isso. O verbo intransitivo, ele não precisa de ninguém. Se tem sentido completo ou não, isso aí colocaram na sua cabeça. Tá? Porque a gente sabe que os adjuntos são termos acessórios, são peguetes. Isso significa que esse verbo não precisa deles. Verbo transitivo só transita com objeto direto e objeto indireto. Por exemplo, almocei naquele restaurante. Verbo intransitivo. O que é naquele restaurante? Adjunto, adverbial de almocei onde, não é? Agora, olha a diferença. Almocei um sanduíche. Faz a pergunta, almocei o quê? Qual que é a resposta para o quê? Objeto direto. Isso faz com que esse verbo seja um verbo transitivo direto. Vou colocar mais exercício. Empresta a apostila, alguém? Ah, tá aqui. Faça aqui.
Gente, ontem foi aniversário da minha irmã, ela não mora aqui não, ela mora em Vitória. Ela tem 24 anos. Aí eu quero dar dinheiro para ela de presente. Quanto que eu dou, hein? Você é doido? Fala sério. Ela mora fora. Não, vou dar dinheiro, ela vai ficar bem mais feliz com o dinheiro. Que isso, no mínimo 300? Vocês estão doidos? Não, você vai... 300? Os povos da gente têm dinheiro demais. Vem pra minha ala, que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem para a avenida, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar. Ô, Psite. O que é apto? Aí eu pergunto, o que é apto? A pessoa responde, é que está preparado. Dentro da análise sintática, eu só posso responder se eu analisar o verbo. Qual que é a resposta, então? Que isso, gente? Coloca no plural. Vai para o plural? Beleza. Olha só, cuidado. Cuidado. Esse verbo aqui é verbo de ligação ou significativo? É ação ou estado? Estou apto, é o modo como eu estou, não é? Isso aqui, nem é pegadinha para você. Isso é um verbo de ligação. Apto é predicativo. Não confunda verbo significativo com verbo de ligação. Verbo significativo significa ação. Verbo de ligação só tem uma função. Ser o quê? Verbo de ligação. Os verbos significativos que eu vou analisar se é transitivo, se é intransitivo. Verbo de ligação não analiso, não. Verbo de ligação é verbo de ligação. Ocorreram fatos estranhos. Qual é a resposta? Ocorreram o quê? Objeto direto, verbo transitivo. A casa foi destruída pela inundação. O que é pela inundação? Cuidado, você não se esqueça que existe uma coisa que você já sabe. Quem é que destruiu a casa? O que é pela inundação? Agente da passiva. Não se esqueça que não se esqueça de que o agente da passiva existe. Sujeito recebe ação. Que voz é essa? Quando o sujeito recebe ação, a voz é o quê? Você já viu isso na última aula, não viu, não?
Voz passiva. Quando a voz passiva aparece, você tem que procurar quem? O agente da passiva. Ana está feliz. O que é feliz? Muito bem. Aí a pessoa... Isso aqui é a pessoa pegadinha. Ana está o quê? Feliz. Objeto direto. Esse verbo aqui é verbo de... Feliz, então, é o meu predicativo. Por que eu estou confundindo, professora, modo com predicativo? Eu vou te mostrar. Vou te mostrar daqui a pouco, porque você está confundindo. Verbo de ligação. Você está confundindo, eu vou mostrar. Porque agora, quer ver? Todo mundo confunde. Vou só escrever um negócio aqui para eu não esquecer. E uma vez que a aluna leu assim, a agulha... Isso é o quê? A agulha, nem. A agulha. Jamais me esquecerei de ti. O que é de ti? Objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Obedeci ao sinal. O que é ao sinal? Obedeci a quem? Objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Ana está em casa. Que verbo é esse? Uai. Então tá. Está em casa é verbo de ligação? Está em casa. Qual que é o seu estado? Você está bem? Não, eu estou em casa. Olha só. Verbo de ligação liga o sujeito a um estado. Verbo significativo, significação. Estado é meu estado emocional. Então, quando eu falo que Ana está em casa, significa assim, alguém liga para você, oi fulano, você tá joia? Não, eu estou em casa. Isso nem é estado não. Em casa, Ana está onde? Resposta, adjunto, adverbial de lugar. Então, me fala, esse verbo tem objeto? Se ele não tem objeto, ele é um verbo o quê? Intransitivo. Chorei ontem. Ontem é o quê? Chorei quando? Adjunto, adverbial de... Esse verbo, então, é um verbo que tem objeto? Se ele não tem objeto, ele vai transitar com ninguém. Ele é verbo intransitivo. Verbo transitivo é fresco, ele só transita com objeto. Se não tiver objeto, ele não transita, ele vai virar intransitivo. Aqui não é para você grifar de crocodilo, não. Desculpa, era lágrimas. Perdone. Preserra. Você nem sabe se você erra. Chorei ontem, verbo intransitivo. Chorei lágrimas de crocodilo. O que é lágrimas? Chorei o quê? Objeto
Direto, verbo transitivo. De crocodilo. É adjunto, adnominal. Nós vamos ver isso ainda. O que acontece? Um verbo, não obrigatoriamente, ele será sempre transitivo ou sempre intransitivo, entendeu? Depende do objeto que está contido nele. A águia voa sozinha, a águia voa silenciosamente. Quero mostrar por que você está confundindo adjunto adverbial de modo e predicativo. Olha só, a águia voa sozinha. É o modo como ela voa, não é? Beleza. Coloca no plural. As águias voam. Variou. Ah, não variou, não? Não variou lá onde você mora. As águias voam sozinhas. Vai para o plural, não vai? É advérbio? Advérbio não varia. É modo. Só que isso aqui é o quê? O adjetivo. É isso que você está confundindo. Coloque no plural. A águia voa silenciosamente. As águias voam silenciosamente. Agora também é modo. Não variou. Isso é o quê? Adjunto adverbial de modo. Então, se eu analisar sintaticamente, a águia voa. Ação. E está sozinha. Tem ação e tem estado. Esse predicado é um predicado verbo nominal. Só que quando eu falo a águia voa silenciosamente, ela voa. É só um predicado o quê? Verbal. Sozinha aqui é meu predicativo. Do sujeito. Posso apagar esse lado aqui? Vou te libertar agora. Não da aula. Aqui eu posso apagar, né?
Olha só. Você já acabou aqui? Vamos pra avenida, carnavalizar. Comemorar, de namorar também. Sábado. De manhã no Orvilho. Começa sábado agora a turma de redação. Lá no centro. É. Eu acho que é 88, não tenho certeza não. É o mês de março. Começa sábado. Eu. Só redação. Vou. Nós temos aula de interpretação de texto também. Eu só estava querendo chegar nessa parte, que aí a gente estuda, volta, não sei do que. Nós vamos ter aula de interpretação de texto. Aula de figuras de linguagem, metáfora, metonímia, pleonasmo. Oi? Não, calma, já vou corrigir. Olha só. Você está no 11? Você está no 11. Eu quero só que você entenda uma coisa. É lógico que existem mais perguntas a serem feitas. Só que isso aqui te ajuda muito. Você tem que fazer as perguntas. Veja bem. Sempre que eu perguntar o quê, a resposta vai ser objeto direto. O verbo vai ser verbo transitivo direto. Perdi a bolsa, perdi o quê? Objeto direto. Quando eu perguntar de quê, a resposta é objeto indireto. O verbo é transitivo indireto. Gosto de quê? De suco. Beleza? A quem? Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Obedeci à mulher. Obedeci a quem? É lógico que tem mais perguntas. Por exemplo, eu telefonei para João. Telefonei para quem? Para João, objeto indireto. Isso aqui é só para te mostrar como é que a linha de pensamento vai concatenando. Onde, como, quanto, quando, com quem? Olha só. Resposta para onde vai ser sempre o quê? Adjunto, adverbial de lugar. O verbo vai ser verbo intransitivo. Fui ao cinema. Fui aonde? Ao cinema. Se o verbo tem como complemento adjunto adverbial, ele transita? Verbo não transita com adjunto. O verbo só transita com o quê? Objeto direto e objeto indireto. Então, ele vai ser intransitivo nesses casos. Como? Resposta adjunta adverbial de modo. Verbo intransitivo, fui de ônibus. Intensidade, verbo intransitivo, almocei muito, almocei quanto? Quando, adjunto adverbial de tempo, almocei tarde. Então, vamos ver algumas coisas aqui. Cortei a mão com a faca. Cortei, faz a pergunta, cortei o quê? Objeto direto. O que é com a faca? Como? Qual é a resposta para como? Adjunto, adverbial de... Pode ser instrumento também, porque faca é um instrumento. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto? Não, ele é um verbo quê? Transitivo direto, que ele tem um objeto.
Corri muito ontem. Como que é? Faz a pergunta, corri? Quanto? Quanto? A resposta é o quê? Adjunto? Adjunto adverbial de intensidade. E ontem é o quê? Quando? A resposta vai ser o quê? Adjunto adverbial de... E esse verbo é um verbo que transita com essa gente aqui? Isso aqui é gentalha. Esse verbo vai transitar? É um verbo que... Jantei macarrão ontem. Pergunta, jantei? O quê? Resposta é o quê? Objeto? E ontem, qual a pergunta? Quando? Qual a resposta? Esse verbo é o quê? Intransitivo? Ele tem um objeto? Então é verbo transitivo o quê? Jantei tarde ontem. Jantei? O quê? Ah, eu comi à tarde? Não sabia que tarde era comida, não? Jantei? Quando? É tudo quando, não é? Eu tenho dois adjuntos adverbiais de quê? Adjunto adverbial de tempo. Esse jantei é o que então? Eu misturo com essa gente? Eu sou intransitivo. Eu só misturo com objeto direto e objeto indireto. Quer mais exercício? Qual o tema que eu dei agora? Então vamos falar da Copa que você está querendo. Só vou falar se vocês me responderem então. Bruna comeu lasanha. Esse verbo é o quê? Bruna comeu o quê? Verbo transitivo? Beleza. E se eu falar Bruna comeu muito? Verbo o quê? Intransitivo, porque muito é adjunto adverbial de? Então tá. Orgulhei agora. Copa de 2014, pontos positivos e pontos negativos. Só responder isso agora, né? Ó, a Copa é verbo transitivo. Pontos positivos. Me fala aí. Criação de novos empregos. Pois é. Infraestrutura. Agora não tem mais hífen em infraestrutura, não, mas a gente trabalha com qualquer gramática que sua prova não definiu. Mas o que é positivo? O setor hoteleiro vai crescer, né?
turismo. No turismo, a gente pode falar que as pessoas vão conhecer o país, porque tem muita gente que acha que nós somos índios, que a gente fica andando pelado, que a gente mora na selva. Acho que Brasil é isso aqui. Se for, se for lá na quadra do Vilarim, né? Ó o preconceito, hein? Que a abelha frequenta lá. Né não, Joe? De rocha? De rocha é tenso, né, Ney? Falar de rocha. De rocha, você entrega, que não adianta, você pega o 22 qualquer para ir para casa. Você fala... Investimentos. Pontos negativos. Esse dinheiro poderia ser revertido para a saúde e educação. O Brasil talvez não tenha estrutura para um evento tão grande como esse. Policiamento. Ô, nem, se na Inglaterra rola os caras que colocam bomba e tudo, os hooligans, imagina aqui. Com o policiamento que tem em país de primeiro mundo, né? Eu não sei como é que vai ser aqui. Pode ter atentado, mas aí o povo do esquadrão já está sendo treinado há 2 anos. Faz 2 anos que a galera está recebendo treinamento anti-bombas, anti-sequestro, anti-tudo. Motivação para protestos. Então, a gente pode trabalhar uma redação dessa com pontos positivos e negativos, não posso? Em um tipo de desenvolvimento, eu trago a introdução, então você vai falar da Copa do Mundo, né? Em 2014, o Brasil sediará a Copa do Mundo. O que eu quero falar, então? O que você quer falar? Uhum. Oi. Depende de como você vai trabalhar o seu desenvolvimento. Porque se você trabalhar o seu desenvolvimento com enumeração, você pode deixar aqui em cima vago, que aí você vai pontuar tudo lá embaixo. Se você for trabalhar com oposição, se você quiser trazer um ponto negativo e um positivo, você trabalha por oposição. Eu vou fazer isso. Então, eu já pensei. Falei assim, bom, se eu vou colocar um ponto, se eu vou trabalhar por oposição, eu vou lançar um negativo e um positivo aqui, que aí eu uso no parágrafo de oposição. Entendeu? Não há dúvidas de que não, na conclusão você só volta na ideia da Copa do Mundo. É só no tema. Ué, mas você vai ter que se posicionar em algum momento. Você vai se posicionar agora. Entendeu? Ou no desenvolvimento. A conclusão não é lugar de você se posicionar, não. A conclusão é retomada do tema e solução de problemas. Ou então causa e consequência.
Produto interno bruto. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só pensar aqui. É produto interno bruto. É difícil trabalhar assim, sério mesmo. Olha só, em 2014 o Brasil sediará a Copa do Mundo. Trouxe o tema? Não há dúvidas de que esse evento trará benefícios ao país, como, por exemplo, a criação de empregos e aumento do produto interno bruto. Argumento 1 e argumento... Por que eu coloquei 3 argumentos? Porque eu vou fazer por oposição. No entanto, muitos acreditam que o investimento destinado à Copa poderia ser aplicado na saúde e na educação da população. Argumento 3. Porque eu já me posicionei. Qual que é o meu posicionamento? Positivo. Não há dúvidas de que esse evento trará benefícios ao país, ó. Quais os tipos de argumentos que eu utilizaria? O meu desenvolvimento, eu faria assim, ó. Não, eu preciso usar um quadro lá do outro aqui, entendeu? Onde vocês estão? Aqui? Então, olha só, o que vai acontecer para eu trabalhar os tipos de desenvolvimento aqui? No segundo parágrafo, Carolina, eu traria o tipo de desenvolvimento por enumeração, em que eu explicaria esses 2 pontos positivos, A1 e A2, entendeu? Eu traria os 2 de novo e explicaria o A1 e o A2. O que eu faria no terceiro parágrafo? Você pode utilizar qualquer tipo de argumento que você quiser. No terceiro parágrafo, eu iria trazer oposição. Se por um lado, esse evento será benéfico para o país, tendo em vista os pontos positivos, por outro lado, muitos acreditam que poderia ser investido em saúde e educação, ia falar dos protestos, ia falar da situação que o Brasil se encontra. Conclusão, retoma o tema e enche linguiça no segundo período. Mas isso aqui sou eu. O que a gente tem que fazer? Antes da gente começar a redação, você olha o tema e aí você imagina quais são os possíveis desenvolvimentos que você poderia utilizar. Então, na nossa primeira aula, nós vimos 5 tipos de desenvolvimento. Você se lembra disso? Esses 5 tipos, eles têm de estar em sua mente. Você tem de saber que eles existem. Como que eu vou usá-los? Quais que eu posso usar? Entendeu? Caso contrário, não tem como você organizar suas ideias do jeito que devem ser organizadas. Senão não tem jeito de fazer uma redação. Tem como começar uma redação sem tempestade cerebral? A partir da tempestade cerebral que eu vou resolver os tipos de desenvolvimento que eu usarei. Você tem condição de tirar 100 na sua redação.